Então a primeira palavra é propósito. A segunda palavra que a gente pode identificar nessa jornada é perplexidade. A palavra perplexidade significa hesitar, amém? Ficar hesitado significa você se sentir instável, tomado de espanto, atônito. Perplexidade. Isso faz parte da história da vida de Abraão. Houve momentos em que ele ficou perplexo, principalmente quando Deus vem a ele e diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Como eu disse agora há pouco, quantos questionamentos devem ter surgido na vida de Abraão? Quantas perguntas? E para um pouquinho e reflita sobre isso. Se você pensar naquilo que Deus tem para você lá no futuro, você não pode visualizar tudo. Deus nunca mostra tudo, porque a nossa vida é de fé. Se Deus mostra tudo, se Deus mostra todos os detalhes, então não vai requerer de nós fé. Por isso que Deus pega a vida de Abraão e torna ele um modelo, um padrão daqueles que estão vivendo essa jornada de fé. Por quê? Porque há lugares para questionamentos, há lugares para perguntas, há lugar nessa jornada de fé para perplexidade. O que eu estou dizendo é que haverá muitos momentos em que nós ficaremos perplexos, que nós ficaremos atônitos em relação às coisas que acontecem conosco, porque não entenderemos essas coisas, não conseguiremos compreender, porque na verdade nessa linha da vida que nós estamos vivendo de fé, há muitas voltas, há muitos solavancos, há muitas coisas que acontecem e nós na verdade não conseguimos entender como essas coisas podem estar aí e contribuir de alguma maneira, de alguma forma para o chamado de Deus nas nossas vidas, para o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Eu já passei por situações, eu já passei por momentos em que eu fiquei perplexo, sem saber o que seria daqui para frente, daquele momento em diante, em função justamente de não ter o entendimento completo da história que Deus tem para a minha vida. Então é natural que a gente fique perplexo, é natural que em algum momento a gente questione. Preste bem atenção, querido, ainda que Abraão seja chamado pai da fé, não significa que ele estava crendo perfeitamente todo o tempo, amém? Houve momentos na história de Abraão que ele também duvidou, que ele também desacreditou, por causa do momento, por causa da situação, e ele precisou ser fortalecido por meio da palavra de Deus, amém? Por quê? Porque Deus, Ele não nos abandona quando nós estamos tomados por medo. Deus não nos abandona quando a dúvida começa a brotar no nosso coração, em função justamente das nossas fraquezas e das pressões que nós vivemos em algumas situações pelas quais passamos. Então o que o Senhor faz? Ele vem com a sua palavra para nos erguer, para nos levantar, para nos encorajar, para poder direcionar os nossos olhos para o alvo, olhando para frente, dizendo: confia, não temas, porque o plano que eu tenho na tua vida é perfeito, e não é o que está acontecendo agora, não é a tua dúvida, não é o teu medo que vai comprometer o meu propósito na sua vida. Digam glória a Deus. Sabe, queridos, às vezes nós damos mais poder às nossas debilidades do que ao poder de Deus. Confiamos mais que a nossa fraqueza, limitação, debilidade compromete o propósito de Deus do que o poder que Deus tem de superar todas as coisas e fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo esse propósito que Ele tem estabelecido. Então nós ficamos sim com medo. Nesse caminho há perplexidade, amém, queridos? Porém o que o Senhor nos chama a fazer? Confiar. Confiar, confiar, e veja que ele vai se fortalecendo, porque a Bíblia diz: de fé em fé. Não foi no início da jornada que Deus pediu algo para Abraão que seria para ele terrível por demais fazer. Por exemplo, quando pede o seu filho em sacrifício, amém? Isso requeria de Abraão muita fé, sim ou não?
E a gente vê a fé de Abraão nesse momento, quando ele expressa: o Senhor proverá para si o cordeiro, meu filho. Amém? Que declaração de fé, de confiança, de segurança em Deus. Mas isso não acontece da noite para o dia. Abraão vem já há anos vivenciando um processo de fé em fé, até que ele esteja forte o suficiente na sua fé para receber esse desafio de Deus e ser aprovado e selado por Deus no propósito que ele tinha, não só para ele, mas também para a sua descendência. Deus jamais vai nos expor a uma prova de fé sem que primeiro nós tenhamos vivenciado já um período da academia de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida suficientemente para lidar com isso. Então, querido, o que eu estou te dizendo com isso nas entrelinhas é que, por maior que seja o desafio que você está vivendo, ou que você venha enfrentar em algum momento, na verdade é os céus celebrando a tua maturidade em fé para poder passar por isso, porque Deus jamais permitiria você vivenciar essa situação se Ele não soubesse que já há um nível de fé aí no teu coração, e que essa situação vai extrair esse nível de fé. E todas as vezes que a nossa fé é aprovada, ela se torna mais valiosa do que o ouro refinado pelo fogo. Deus pode trabalhar com isso. Deus pode ativar coisas grandes e poderosas que nós nem imaginávamos, por conta desta demonstração de fé. Mesmo com toda a nossa debilidade, com toda a nossa fraqueza, digam glória a Deus. Então aí nós podemos destacar a terceira palavra. Primeira, propósito. Segundo, perplexidade. E a terceira palavra é paciência. Amém? Paciência. Nós somos uma geração que tem pressa. Amém? As nossas crianças não sabem mais esperar. Os nossos jovens têm dificuldade em esperar. E até nós mesmos. Deixa eu fazer aqui um paralelo, uma comparação. Quando você está viajando, quando você está dirigindo, amém? Quando você está numa viagem, você sabe que existem todos os tipos de sinais, e alguns dos sinais que estão aí vão pedir para você diminuir a velocidade. Sim ou não? E há outros que estão estabelecidos para que você pare. E nós não gostamos de diminuir a velocidade, porque isso nos dá um senso de que nós estamos perdendo tempo. Amém? Principalmente quando tem que parar. É ou não é verdade? Você já reparou como as pessoas ficam no trânsito? Quando elas são muito paradas, eu não estou falando de nós, não, eu estou falando daquelas outras pessoas. Amém? Porque nós temos equilíbrio, sim ou não? Mas para nós é difícil esperar, porque parece que a gente está perdendo alguma coisa. Principalmente quando a gente vê outros passando à nossa frente, outros indo, outros avançando, outros conquistando, e de repente o sinal de Deus para você está parado. Daqui não, para aí, espera, dá um tempinho, diminui o teu ritmo, diminui a tua velocidade. Quantas vezes isso aconteceu na vida de Abraão? Abraão estava indo numa jornada, e Deus disse para ele: vá para a terra que eu te mostrarei. Deus também disse para mim e para você: vá em direção ao destino que eu tenho para a tua vida. Então nós estamos impelidos por esse vá, e nós queremos ir, e não queremos perder tempo. Mas o problema é que nós não sabemos todas as coisas. Aliás, nós não sabemos de quase nada. Nós não sabemos as coisas que estão reservadas, das coisas que estão adiante. Então aí nós precisamos justamente tratar com essa questão da paciência, aprender a esperar com paciência. E a palavra esperar aí traz a conotação de confiança, de entrega a Deus, de saber que mesmo que agora pareça que tudo está em velocidade lenta, em marcha lenta na tua vida, você estava acelerado, você estava avançando, as coisas estavam acontecendo, e de repente as coisas agora entraram num ritmo muito mais lento, e talvez alguns de vocês sentiram que na verdade estão parados. Deus está dizendo: tenha paciência,
porque quando Deus faz a gente diminuir a velocidade, quando Deus permite que algumas coisas aconteçam, para que a gente pare um pouquinho, é porque Deus está trabalhando para que lá na frente venha resultados melhores e maiores, porque Ele sabe como trabalhar os resultados da nossa vida.